Olá, vou-vos falar sobre o levantamento de impostos no Portugal renascentista, investigação complexa a aprofundar. Na historiografia portuguesa, no âmbito do reino ou das áreas ultramarinas, tem-se salientado em monografias ou artigos da especialidade, e dependente em parte das fontes existentes, a recolha de rendimentos de taxas e direitos mais ou menos tradicionais, alguns de longa duração, outros conjunturais, os direitos alfandegários, as percentagens de comércio de certos produtos devidos à coroa ou os monopólios desta. Secundariza-se, todavia, o circuito de levantamento da CISA e o seu novo significado no Renascimento, uma vez transformada em direito real e por consentimento dos súbditos em cortes, algo que indicia uma orgânica modernizada, pelo menos ao nível político. Representava a CISA, imposto sobre compra e venda de mercadorias, o maior recurso interno do reino no período do Renascimento, facto que só por si deve conduzir a investigação à orgânica interna da Fazenda Real, isto é, às finanças públicas, ao dinamismo no levantamento e fiscalização de tal recurso e ao julgamento de causas com ele relacionadas. Logo aqui apercebemos-nos de realidades relacionadas diretamente com a economia, as finanças e a administração pública, assim como com as forças sociais e a esfera da justiça e sua execução. Bem longe de uma só vertente, a económica e financeira, esta matéria pode dizer-se, portanto, constitui um nó do conhecimento, aliás complexo, que não tem sido devidamente valorizado nos estudos sobre a gênese do Estado moderno, ou mesmo sobre a política económica e financeira e a orgânica da justiça em Portugal dos alvores da época moderna. Afirmamos tal ideia porque, ao focarmos a implementação do sistema do imposto, em particular da CISA, levantamos tradições e inovações de grande impacto na administração régia, intimamente relacionadas com a ideologia política e a gestão económica, as definições sociais e jurídicas, as mentalidades e as condutas humanas. É, pois, nosso objetivo esclarecer como diversas linhas de interpretação sobre os fenómenos históricos confluem para a compreensão deste nó. Lidamos assim com fenómenos de maior ou menor duração e de natureza diferenciada, maioritariamente adjuvantes, isto é, que se interinfluenciam. Ao salientarmos problemáticas em torno do levantamento de impostos, nomeadamente a CISA, no Portugal do Renascimento, projetamos definir uma sociedade múltipla nas suas forças ou corpos juridicamente identificados, sujeitos ou não ao imposto, pessoalmente envolvidos em debates sobre a sua natureza orgânica de recolha ou representados em negociações. Importa-nos ligar tais forças ou indivíduos à divisão jurisdicional do reino, procurando suscitar uma comparação de situações. Num plano político e ideológico, aliás intimamente ligado à gestão económica, o debate do rei, coroa e Estado Real versus povos em cortes interliga a questão anterior com a diversidade económica das terras e do rendimento possível das CISAs. Faz transparecer uma monarquia que obteve o consentimento para a transformação de uma taxa de ajuda, já tradicional, contrariando os povos, em direito real permanente, algo que indicia a existência de poderes na sociedade e, ao mesmo tempo, a capacidade moderna dessa mesma monarquia, embora absoluta, se adaptar a um diálogo com as comunidades para a obtenção de uma renda importante. Interliga-se, por outro lado, o plano político e económico com a gestão financeira, ao admitir-se uma máquina administrativa pré-montada, mas que também ela terá de se ajustar à definição das entidades controladoras e fiscalizadoras do imposto, matéria esta, aliás, sujeita a grave controvérsia. Projeta-se, por fim, um olhar atento sobre os agentes controladores, assunto este ligado a debates, como dissemos, dividindo-se as opiniões, sobretudo em virtude de se tratar de uma matéria também do foro judicial. Aqui, em particular, as fações dividem-se em confiar mais em agentes originários da própria terra ou em entidades regionais da Fazenda Real, que acumulam naturalmente o papel financeiro com o judicial e de há muito eram criticadas pela falta de cumprimentos normativos e éticos. Para alcançar os objetivos de investigação, tivemos de consultar, antes de mais, legislação manuelina e joanina, incluindo ordenações do reino, artigos de CISAs, regimento e ordenações da Fazenda de 1516, assim como capítulos de cortes do tempo de Dom João III, contratos das CISAs, chancelarias régias com nomeações de oficiais da Fazenda e alvarás de promessa, além de documentação em códices reveladora de pareceres sobre diferentes matérias. Para alguns dados específicos de amostragem quantitativa, recorremos à nossa investigação mais vasta no âmbito da tese de doutoramento, intitulada A Governação de Dom João III, a Fazenda Real e os seus Vedores, que se encontra editada desde 2001 pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e disponível à leitura online através do repositório da Universidade de Lisboa.
onde se encontram publicados organogramas sobre o circuito de processos judiciais a respeito das CISAs, dentro e fora do local em que a Corte se encontrasse reunida, bem como gráficos demonstrativos dos anos de maior incidência da nomeação de agentes de recolha e fiscalização do imposto. A nível de linhas de inquérito historiográfico, ressalta das matérias investigadas a transformação de uma taxa de ajuda dos povos ao rei durante guerras na época medieval com a vizinha Castela em direito real permanente, cobrado pela coroa enquanto pessoa pública. Quer isto dizer que, perante o desejo das comunidades acabarem com a taxa em virtude de ter findado a guerra, recolhe o rei, com o auxílio dos seus juristas e conselheiros, argumentos para manter uma receita que assegure o Estado Real com as suas naturais despesas, com isso frisando a proteção dos próprios súbditos e daí considerando-a obrigação do povo. Assim o é na argumentação de Dom João II. Entre outras despesas, já se contava então com o aumento do número de dependentes da Casa Real e, sobretudo, com as despesas da expansão ultramarina. Autores há que salientam como sinal de modernidade do Estado o consentimento dado pelos povos em assembleias representativas. Acontece, é claro, que nesta época do Renascimento as cortes só muito parcialmente são representativas e não de todas as forças sociais. A título nominal se apresentam as principais ordens do reino. Das cidades e vilas, só algumas enviam os seus delegados. Está-se bem longe de uma assembleia de facto representativa. Mas, em contrapartida, a CISA abrangia agora mais população que em reinados anteriores, em virtude da sua isenção ir desaparecendo paulatinamente em relação a transações de alguns sistemas sociais. Ao tempo de Dom Manuel, inclusivamente, o clero já fora atingido, ficando isento apenas do que comprasse ou vendesse para suprir as suas necessidades e as de seus dependentes. Por outro lado, complexificara-se o levantamento, incluindo através de rendeiros que alegavam perdas por esterilidade ou outros motivos, fazendo chegar à mesa ao Tribunal da Fazenda demandas e requerimentos. Havia, pois, uma premência em simplificar o processo e torná-lo mais funcional. Projetava-se nova compilação de disposições legislativas nos finais do reinado de Dom Manuel, em 1519, reformulando os artigos de 1512. Nas Cortes Joaninas de Torres Novas, de 1525, não admira, pois, que o rei, em contrapartida à consolidação do novo imposto, escute o pedido dos povos. Apelam estes para que o soberano receba anualmente uma renda certa, deixando-lhes a tarefa de a repartir entre si e de a cobrar. Está-se aqui perante algo que tem a ver com dois tipos de problemas. O das dificuldades e desníveis de rendimentos económicos entre as terras, já referido. Outro, com a desconfiança de quem cobra as somas devidas. Decide o rei, estabelecer os contratos das CISAs, em 1527 e 1528, e um diálogo direto com cidades, vilas e outros lugares, através de comissários do monarca, seus procuradores. Envia desembargadores da fazenda, do desembargo e juiz dos feitos da fazenda, como se dizia, com respectivos escrivães ao encontro do procurador da respectiva terra. A nível das comunidades, não sem um clima por vezes conturbado e com resultados variáveis, mas de grande intensidade, reúnem-se os moradores para as primeiras negociações e para escolher os seus representantes. É eleito procurador alguém do local, estando presentes juízes e vereadores, o procurador do concelho e mais oficiais, além de um número variável de moradores da localidade ou de lugares do seu termo. Varia a literacia do escolhido, assim como a sua categoria social. Esta última característica tem a ver naturalmente com o estatuto ou definição jurídica da região em causa, ou o entendimento entre entidades locais. Há, pois, um xadrez muito interessante a nível de circunscrições jurisdicionais e a nível de composição social, que se pode comparar, com proveito, com a informação de outra fonte de época próxima, o numeramento de 1527-1532. Viriam a estabelecer contratos, cidades e vilas que englobavam localidades dos seus termos, isto é, concelhos, julgados, honras e cotos. Trata-se de terras sob a dependência de um senhor laico ou eclesial, prelado ou mosteiro, cujo representante marca presença. É de grande importância as informações sobre a identificação das testemunhas dos contratos, uma vez que evocam o estatuto da terra e vão ainda além disso em significado. Refirma a participação, em muitos casos, de gente da terra entendedora do assunto, inclusivamente recebedores e juízes das CISAs. O seu significado irei procurar explicá-lo de seguida. Se para o acerto do montante da CISA se invocam dificuldades económico-financeiras, as localidades simultaneamente se queixam da violência dos agentes que sacam as CISAs, os ciseiros,
assim como de comportamentos gravosos de entidades regionais na escolha dos rendeiros. Pretendem as populações de certas localidades que, por tais razões, todo o processo de repartição e levantamento do imposto da CISA, bem como, note, a execução e processos judiciais respeitantes a essas rendas, se deixasse de fazer por contadores, almoxarifes, recebedores, feitores ou outros oficiais, nomeados pela administração régia. As fontes indicam, aliás, que desde 1519 a rede de oficiais tornara-se mais densa e controladora a nível nacional, coincidindo com o projeto de um novo Código de Artigos das CISAs e de um novo imposto que eu atrás referi. Vivia-se, pois, em Portugal, nesta época, uma revolta e viva repulsa pelos cobradores de impostos, fosse pelo seu excesso de zelo e impiedade, fosse por atitudes tomadas à margem da lei, isto é, negociatas, que os levavam a lucrar prejudicando as populações e em nada beneficiando a Fazenda Real. Sobre tais comportamentos é elucidativa a própria legislação que os combate, espelho assim de uma corrupção evidente também da justiça. Particularmente se clama pela extinção dos oficiais nomeados após 1519, ficando por contrato os concelhos a pagar os restantes. Contadores e almoxarifes são entidades regionais, não apenas no âmbito da gestão administrativa, mas também com capacidade judicial no respeitante à Fazenda Real e nomeadamente a rendas, direitos reais e CISAs. Deles desconfiam, pois, muitos lugares, preferindo nomear os seus próprios oficiais coletores e confiar alternativamente nos juízes, vereadores, procurador e homens bons dos concelhos como intermediários e zeladores da justiça régia. Não admira, pois, a presença e participação de juízes das CISAs e de escrivães das CISAs ou de porteiros. São muitas vezes os procuradores no processo dos contratos, agora em negociação. São quem ouve os pareceres dos oficiais das câmaras, dos moradores, dos juízes. Também em terras senhoriais tomam parte homens envolvidos diretamente na questão das rendas e preferencialmente ligados a registros e processos judiciais. Ocasionalmente, nos mais de 200 contratos, escolhe-se um corregedor de comarca como procurador de uma cidade. Supesa-se, como podemos concluir, o mérito versus a corrupção de oficiais e instâncias, a quem se atribuem erros, corrupção e falta de justiça. Daí pretender-se confiar mais em instâncias locais e regionais distintas dos oficiais da Fazenda. Na problemática do imposto, nomeadamente a CISA, é nítido o cruzamento entre os mecanismos de circulação financeira e a aplicação da justiça. Tal fenómeno complexifica a observação histórica, mas não justifica a sua ausência na historiografia sobre homens da justiça. Ao observarmos regimentos e leis, verificamos quem julga em várias instâncias da Fazenda Real. Trata-se de um pelouro específico que envolve processos judiciais e execuções. A temática relativa aos oficiais da Fazenda, no seu papel de juízes, não tem sido objeto de atenção por parte da historiografia. Por outro lado, o que os súbditos condenam aos oficiais da Fazenda? Já vimos ser atos de abuso e de corrupção. Repare-se ainda outro fenómeno caracterizador da época moderna, mas que em Portugal continental e ultramarino se distingue. Conforme as ordenações do reino, onde se proíbe a venalidade dos grandes ofícios da Justiça e da Fazenda, são poucos os casos de venda e compra. No entanto, a nível dos ofícios menores, talvez mais uma vez por questão de confiança, admite-se que os juízes e escrivães das CISAs, entre outros oficiais relacionados com estas, possam ocupar os cargos por vaga, renúncia ou venda. Esta problemática da composição social dos oficiais e da desconfiança, se não animosidade por parte das populações em relação aos agentes da Fazenda Real, conduz necessariamente a um conjunto de mais questões que se interligam com fenómenos conjunturais e culturais. Devemos ter presente um fenómeno de longa duração, que é a presença de conversos em vários desses ofícios. Trata-se de uma continuidade do exercício de funções por antigos judeus, homens abastados necessariamente, que se converteram obrigatoriamente no âmbito ético de expulsão de Dom Manuel em 1496 e que se integraram como cristãos novos na dinâmica social dos novos tempos. A sua integração, contudo, não alivia reações antissemitas de que são alvo em cortes e no cotidiano vivencial. As tensões por parte de outros e o medo por parte dos próprios adensa-se naturalmente nos anos que antecedem a instalação da Inquisição em Portugal, 1536, quando se estão a finalizar as negociações com o Papado. Até que ponto denúncias e fugas de agentes das finanças públicas pode ter influenciado em determinadas ocasiões o processo tributário?
Trata-se de uma realidade ainda não estudada, mas que se poderia entrecruzar com as matérias anteriormente levantadas para conhecer melhor as flutuações económico-financeiras, as tensões sociais e até a política de nomeações dos oficiais da Fazenda Real no Portugal do Renascimento. Concluindo, várias linhas de inquérito se entrecruzam, assim, neste nó de conhecimento em torno do levantamento do imposto, umas já aprofundadas, outras mal conhecidas ainda na historiografia. Muito há ainda por investigar. A par das orientações políticas e das divergências económicas regionais, compreende-se a existência de uma sociedade dispar no que diz respeito às jurisdições e estatutos dos corpos sociais, justifica diferentes modelos de solução por parte das comunidades locais. A Fazenda Real, verdadeiro prumo e barómetro para a construção do Estado moderno, acaba por fazer transparecer tensões que não são estritamente do foro económico-financeiro e que se revelam na sua conexão com conjunturas culturais, socio-religiosas e políticas. A questão da transformação da CIS em direito real, imposto obrigatório e, quanto possível, universal, consentido pelos súbditos como sinal de uma possível modernidade, continua discutível. Outros problemas, estudados pela historiografia internacional para o período moderno, como a venalidade dos ofícios, revelam uma especificidade do caso português, enquanto outras questões, como o mérito versus corrupção, continuarão a suscitar a observação de fontes de diferente tipo durante toda a época moderna. Mas desta confluência de problemas revela-se a necessidade imperiosa de investigar as relações da justiça com o pelour da fazenda em Portugal, tão claramente realçado ao estudarmos seja a orgânica do Tribunal da Fazenda, seja a movimentação das populações ao prepararem-se para negociar e fechar com o rei os contratos das cisas. Muito obrigada.